E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá? Hoje, dia 13 do mês de agosto de 2020. E nós vamos iniciar fazendo a correção lá da ficha de atividades, né? Onde na página 87, né? E 88, onde eu deixei para vocês as questões a seguir, né? Para a gente dar uma introdução sobre os animais próximos aos seres humanos, né? Então, antes do surgimento da agricultura e da pecuária, eu já tinha explicado para vocês o que era agricultura e pecuária, né? Quando eu fiz essa leitura. Como que os seres humanos se alimentavam? Eles caçavam animais e colhiam vegetais que encontravam na natureza, tá bom? Aí a letra B. Por que o humano primitivo era nômade? Tá? Eu já havia explicado também qual que era o significado da palavra nômade, né? Então, eles precisavam se mudar constantemente em busca de alimentos e melhores condições de sobrevivência, tá? Essa é a resposta da B. Pode dar pausa aí para vocês irem anotando direitinho, tá bom? E a número 2 pedia para que vocês fizessem bolinhas de papel colorido, né? E preenchesse aqui o espaço para ajudar o homem primitivo a achar as frutas, né? Então, olha lá, eu fiz várias bolinhas laranjas aí para ajudar vocês, tá bom? Mais ou menos desse jeito aí, não precisam estar no mesmo lugar que a prof colocou as bolinhas da prof não, tá? Coloquem aí do jeitinho de vocês. Aí na página 88, pedia para você seguir a sequência, né? Contornar os números da sequência e descobrir que animal doméstico mais comum está representado na imagem. Depois era para você fazer uma pintura bem bonita, né? E nós descobrimos que é um gatinho, né? É um gato. E a 4 falava o seguinte, que agora que você teria descoberto, né, qual era esse animal que estava representado na figura anterior, e era para você relatar mais ou menos alguns cuidados que esse animal de estimação precisa, tá? Aí a prof colocou mais ou menos assim, ó, que os gatos, eles precisam de quê? Eles precisam de água, eles precisam de comida, eles precisam de afeto. O que é o afeto? É o carinho, né? É a atenção. Eles precisam viver em um ambiente limpo e ir visitar o veterinário regularmente, né? O que é o veterinário? É o médico dos animais, né? Então, o médico dos animais lá, o veterinário, ele precisa ver como é que tá o seu animalzinho, se ele está bem de saúde, por isso que o animalzinho, você precisa levar ele ao veterinário sempre, regularmente, tá? Para ele saber como é que tá a saúde do seu pet, tá bom? Do seu animalzinho. E a 5 era uma atividade muito pessoal, né? Porque perguntava se você tinha animalzinho de estimação em casa, né? E se você tem, era para você escrever na linha os cuidados que ele precisa. Se você não tivesse, era para você representar, escolher, ou se fosse o mesmo animal, que no caso seria o gato ali da atividade anterior, era para você escolher outro animalzinho e escrever sobre os cuidados que esse outro animalzinho precisaria, tá? Eu sei que deve ter gente que tem peixinho em casa, tem gente que tem cachorro, né? Tem gente que tem um papagaio, né? A calopsita, que é quase próximo ao papagaio. Tem gente que tem também um hamster, outros já tem coelhinho. Então, cada animalzinho tem uma forma diferente de cuidado, mas todos eles precisam de água tratada, de comida, de afeto, de um ambiente limpo, e todos eles precisam ir ao veterinário regularmente, tá, pessoal? E isso é essencial para todos os animaizinhos de estimação, tá? Principalmente para podermos saber como que eles estão de saúde, tá? E agora que nós já sabemos cuidar dos animaizinhos de estimação, nós vamos lá para nossa apostila, tá bom?
nós vamos para a nossa apostila na abertura de capítulo, lá na página 152 e 153 da nossa apostila. E aqui nós vamos falar um pouco daqueles animais que vivem perto dos seres humanos, tá? E nós sabemos que também tem aqueles animais que são distantes, né? Aqueles que vivem lá no seu ambiente natural, aqueles animais que não são sociáveis, né? Que não tem como a gente ter eles em casa. E para nossa abertura de capítulo, a nossa apostila traz essa imagem bem legal aí que vocês estão vendo, olha lá. Estes aí são alguns animais que nós temos contato, né? Neste capítulo, então, nós vamos conhecer um pouco mais da relação entre os seres humanos e os outros animais. Mas espera aí, como assim a relação dos seres humanos com os outros animais? Outros animais? Pois é, pessoal. Nós, em algum outro momento, eu já havia falado com vocês que nós, seres humanos, nós também somos animais, né? Mas o que nos diferencia dos demais animais é que nós somos seres racionais, nós somos seres pensantes. Assim, conforme a gente pensa, a gente consegue agir e transformar uma situação, né? Modificar aquela situação. E os outros animais não conseguem essa proeza, né? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já viu, por exemplo, um leão, uma onça, um cachorrinho aí limpando a casa? Ou fazendo almoço? Não, né? É estranho até pensar isso, né? A gente conseguiu ver isso somente em fábulas, né? Por quê? Porque essas histórias, elas humanizam os seus personagens, né? E na vida real nós sabemos que isto não acontece, né? Mas vamos aqui analisar a nossa imagem. Nós podemos ver nessa imagem que tem uma casa, né? Bem grandona, olha o tamanho dessa casa, é enorme. Tem uma casa aqui e uma outra bem próxima a ela aqui, né? Pode seguir a setinha do meu mouse, tá, pessoal? Temos aqui também uma baia, né? Onde ficam os cavalos. Temos também aqui embaixo um cercado, onde tem ovelhas, né? Temos 5 ovelhinhas lindas aí, né? Também tem o chiqueiro aqui dos porcos, né? Com os porcos. Tem um galinheiro aqui no cantinho, né? Que abrigam as galinhas, né? Tem um galo. E tem também a casinha com o doguinho aqui, né? Com o cachorro, tá? E pelo que a gente pode observar, então, esse espaço aqui é um espaço de zona rural, né? O que é a zona rural mesmo? É o campo. E essa imagem aí é provável que seja um sítio, né? Ou uma chácara, ou uma fazenda, né? E esses animais que estão aí, eles fazem parte deste ambiente, pois eles são domesticados, né? Eles são animais que vivem próximos aos seres humanos, né? E são acessíveis a nós, tá? E esse contato levam esses animais a serem animais domésticos, tá? Esse contato direto dos seres humanos com esses animais, tá? E aí nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o nosso Conversa Vai, tá? Aqui no nosso Conversa Vai, nos diz assim: há algum animal em sua casa? E aí, você tem algum animalzinho na sua casa? Se você tem, quem que deu o nome a ele? Quem que deu o nome que ele tem para ele? Foi você? Foi sua mãe? Foi seu pai? Seu irmão? Quem foi? Ou você já pegou, já adotou esse animalzinho com esse nome? E aí? E você conhece alguém que tenha criação de galinha, de frango, de gado,
Por exemplo, você conhece alguém que faz esse tipo de criação, que tenha esse tipo de criação em casa? Ou na chácara onde vive, ou que tenha um sítio distante e lá no sítio tenham essas criações? Se sim, vamos anotar no caderninho de vocês, tá? As respostas do Conversa Vai da página 153, tá bom, gente? E aí, nós vamos ir lá na página 154 e vamos analisar um pouquinho o Conversa Vem da nossa apostila. E ele também tá bem legal, que ele vem trazendo o tema, ele vem abrangindo um pouquinho mais sobre esse tema, né? É comum, olha lá, a convivência dos seres humanos com os animais domésticos por vários motivos, né? Então, se a gente for pensar na época lá da pré-história, lá quando surgiram aqueles homens, né, morando em cavernas, enfim, os homens eles já conviviam com os animais, viu, pessoal? Não dessa mesma forma que hoje em dia, porque naquela época os animais que conviviam com eles eram animais muito grandes, né? E eram criados assim mais para caça. E na realidade não eram os seres humanos que criavam eles, né? Os animais, eles viviam, na realidade, eles dividiam o mesmo espaço. Eles não eram animais que viviam ali no mesmo território, porque os homens que criavam. Só depois de muito tempo, né, que eles passaram a domesticar alguns animais, tá? Ou seja, que eles passaram a treinar alguns animais que pudessem viver no nosso meio sem nos atacar. Porque até então, antes, nessa época da pré-história, onde eles dividiam o espaço com outros animais, eles tinham que tomar cuidado para não ser atacados, né? Então, eles caçavam e tinham que cuidar para não serem caçados, né? Para não servir como forma de alimento, né? E depois de um bom tempo, né, os humanos, né, os homens, eles começaram a treinar esses animais para que eles pudessem conviver no nosso meio, tá? E para nos servir, tipo, meio de transporte, né, que é o caso dos cavalos, né, das mulas, para servir também de segurança, né, e companhia, que é o caso dos cachorros e dos gatos, né, e servir de alimento, por exemplo, as galinhas, né, os porcos, e até mesmo de decoração, né, que é o caso dos peixinhos coloridos aí que algumas pessoas devem ter em suas casas, né. Eu já tive mais um que eu tive, ele infelizmente ele morreu, mas ele ficou doentinho e não deu tempo do veterinário cuidar dele, ele morreu. Mas eles são bem divertidos também de termos esses peixinhos em casa, porque eles não são para brincar, eles não são para a gente conversar, eles são para decorar o ambiente e deixar o espaço da casa da gente mais alegre, né? E aí, voltando aqui na nossa leitura do Conversa Vem, contudo, será que foi sempre assim? Será que sempre foi essa convivência dos seres humanos com os animais domésticos? Sempre aconteceu assim? Não, né? Olha só, eu já até respondi, né? Que antes não era assim, né? Na época da pré-história, não existia essa amizade toda, não, né? E qual é a importância desses animais na vida das pessoas? O que vocês acham? Qual que é a importância desses animais na vida das pessoas? São perguntinhas assim super pessoais. Eu gostaria que vocês escrevessem nesse espacinho embaixo aqui, tá? Que vocês têm aí dessas 2, 3 linhas aí. E nós vamos partir para o nosso texto, ainda aí na página 154. E o nosso texto traz o seguinte: animais próximos aos seres humanos, tá? E aqui nessa página, nós temos esse texto que traz alguns pontos sobre esse elo, né? Sobre essa convivência dos seres humanos com os animais que ele domestica, né? E se a gente parar um pouquinho para olhar essa imagem aqui, né? Deixa eu arrumar, dar um jeitinho de dar um zoom aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa imagem aqui, né, ela nos traz
os humanos da pré-história, né? Esses seres humanos foram os primeiros humanos que existiam. E partindo desse desenho, antes da gente dar início à leitura, que é um texto que nos diz sobre os animais próximos aos seres humanos, eu vou trazer um vídeo bem legal aqui para vocês terem uma noção de como foi mais ou menos o início dessa domesticação de animais, como que surgiu essa domesticação de animais, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção, porque ela é uma cantiga bem legal, olha lá. Os primeiros humanos caçavam, pescavam, coletavam, e pra conseguir seu sustento iam de um lugar pro outro em busca de alimento. Os homens saíam em bandos pra caçar e pescar, as mulheres preparavam das crianças e do lar. Há quem diga que as mulheres foram as primeiras a sacar, que se enterrassem sementes no solo, elas podiam germinar. O início da agricultura, a promessa de um mundo com mais fartura. Seres humanos deixaram de perambular, passaram a se fixar em um mesmo lugar. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens e animais. Plantação, produziram novos instrumentos para melhorar a produção, e tudo isso gerou aumento da população. O desenvolvimento da agricultura vai ficar para sempre na nossa memória, pois foi a causa de uma verdadeira revolução na história. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens e animais. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens. Então, como vocês puderam observar, né, analisar nesse vídeo cantado, né, que foi bem legal, ele trouxe um pouquinho a respeito do início de tudo, né, do período neolítico. O que foi o período neolítico? O que significa neolítico? Significa nova pedra, ou pedra nova, né? E foi o período da mudança, tá? Onde os povos descobriram, as pessoas descobriram que eles poderiam utilizar a pedra para fazer instrumentos, para facilitar a sua vida, né? E foi também a mudança dos povos nômades, que eram, o que significa os nômades? As pessoas que se mudavam, né, o tempo todo em busca de alimentos e recursos de sobrevivência, né, melhor. Por quê? Porque eles comiam ali naquele espaço onde eles estavam. Quando o alimento ia acabando, eles não conheciam a agricultura e nem a pecuária. O que eles faziam? Eles se mudavam em busca de uma região mais fértil, que tivesse mais alimentos, que tivessem mais animais, para que eles pudessem continuar se alimentando. E quando eles descobriram que eles poderiam plantar, que eles poderiam colher,
que eles poderiam criar animais, o que aconteceu? Eles se tornaram sedentários, porque eles não haviam motivo mais para mudança, né? Para que eles ficassem se mudando de um lugar para o outro. Eles descobriram que eles poderiam plantar, eles poderiam colher e criar animais, né? E também a descoberta dessa agricultura e da criação de animais, ela foi uma descoberta muito importante para os seres humanos, né? E nessa época, os homens só criavam os animais realmente para a sua sobrevivência, para o seu alimento mesmo, para o seu sustento. E um desses animais não era para o seu sustento, era para ajudar na caça, que é o caso dos cachorros, né? Que logo a gente vai chegar nesse caso aí, tá bom? Os demais animais que eles criavam, sim, eram para utilizar, era para ser utilizado para ser como forma de alimento, tá? Depois, com o tempo, que eles passaram a utilizar alguns animais com outros tipos de recursos que eu já falei para vocês, né? Que no caso seria de o meio de transporte, né? No caso, a questão da companhia, enfim, aquela parte que a prof já havia falado com vocês, né? Então, vamos fazer a leitura eu daqui da minha casa e vocês aí da casa de vocês, na página 154 do nosso texto, né? No início da humanidade, o ser humano era nômade. Olha só o que eu acabei de explicar para vocês a respeito do videozinho que eu trouxe e sobre essa imagem bem legal que a apostila vem trazendo aí para nós, né? E o ser humano era nômade, ou seja, ele não tinha moradia fixa e estava sempre mudando de lugar. Ele era caçador, coletor, o que significava que ele caça animais e colhia vegetais para comer, né? Encontrados na natureza. Quando havia necessidade, eles saíam à procura de melhores condições de segurança, de alimentação e até mesmo climáticas. É aquele caso que a prof já havia falado para vocês, né? Que quando estava escasso, né? Quando estava acabando esses alimentos nesse ambiente, o que eles faziam? Eles se mudavam para um lugar mais fértil, né? Porque eles não imaginavam que eles poderiam plantar, que eles poderiam colher, que eles poderiam criar animais e continuar naquele espaço ali, né? Eles não tinham essa imaginação. Só depois, com o passar do tempo, olha lá na nossa leitura, os humanos, eles perceberam que eles poderiam cultivar o próprio alimento sim, tá? E criar alguns animais ao invés de ir lá no meio do mato caçar, né? Sofrer essa angústia toda, né? De ir lá esperar o animal caçar ele, né? Então, eles poderiam sim criar esses animais ali, quando eles estivessem num tamanho legal, prontinho, eles poderiam abater esses animais e transformá-los em alimentos, né? E assim, com essa descoberta, né, com essa mudança, nasceu a agricultura e a pecuária. Além disso, tá? Os homens também eles perceberam que eles poderiam aproximar de outros seres que oferecem proteção ou outras vantagens, como remédios naturais, tá? Então, passando a domesticar diferentes espécies de animais e plantas. Mas domesticar plantas, prof? Sim, a partir do momento que você está cultivando a planta, você está domesticando uma planta, você está cuidando dela para que ela te ofereça alguns recursos, não é mesmo? Assim como os animais, tá? E por esse motivo, os seres humanos, eles passaram a viver em aldeias. E aí, a partir desse momento que eles passaram a viver em aldeias, né, como sedentários, já fixos num lugar só, eles construíam as suas primeiras moradias, né? Que hoje davam início às cidades e civilizações. Por quê? Conforme eles foram ficando sedentários, eles foram permanecendo, se fixando somente em um lugar, eles foram tendo mais filhos, né? Outras famílias foram tendo mais filhos e isso foi crescendo, né? A população foi crescendo, né? E essa fixação foi dando origem às cidades e às civilizações. E toda essa mudança no hábito de vida possibilitou o quê? O aumento desses filhos que a prof acabou de falar para você, né? No caso, consequentemente, o aumento das
populações das pessoas, né? Agora, aqui no nosso glossário, que é como se fosse um dicionário nosso aí da nossa apostila, ele vem trazendo o que significa agricultura. Eu já havia falado para vocês na aula passada o que era a agricultura, né? Que é aquela atividade de cultivar a terra, pela qual grande parte dos alimentos são obtidos. Então, é a plantação e a colheita, tá? De alimentos. E o que é a pecuária? A pecuária é a criação de animais para obtenção de produtos, como o leite e a carne. No caso, a pecuária é a criação mesmo do gado ali, tá? E o que significa a palavra domesticar? Domesticar significa trazer um animal para a convivência com humanos, tá? Por exemplo, os cachorros, tá bom? E aí, nós vamos para a página 155 do Mão na Massa, atividade Mão na Massa. E ele fala o seguinte para vocês. As palavras que completam as frases a seguir, elas estão fora de ordem. Portanto, a sua missão é ligar os textos da coluna da esquerda às palavras que completam, as palavras que os completam, localizadas na coluna da direita. Então, você precisa ligar essa coluna que está na esquerda com a coluna que está na direita. Então, vamos lá. Ali nós temos, na nossa esquerda, fala assim. O humano primitivo vivia mudando de residência em busca de alimentos e melhores condições de vida. Por isso era chamado de... Olha, essa tá fácil, né? Porque eu acabei de explicar para vocês o que eles eram, né? Eles eram chamados de nômades. Então, pega aí uma canetinha bem legal. Vou pegar uma caneta bem legal aqui. Peguem um lápis de vocês, tá? Caso erre, dá para consertar. E nós vamos fazer essa ligação até a palavra nômade. Olha que legal. A segunda frase fala assim. No início da humanidade, os seres humanos eram considerados, pois comiam o que encontravam na natureza. Então, eles eram considerados o que lá no início que eu falei para vocês? Olha só, caçadores-coletores, né? Por quê? Porque eles comiam o que eles encontravam na natureza, né? Eles saíam em busca de caça, de coleta, né? Eles não sabiam criar animal nenhum, eles não sabiam plantar nada, né? Então, por isso que eles eram caçadores-coletores, tá? Para criar animais para o consumo, o humano precisou agricultura e pecuária ou domesticá-los? E aí? Domesticá-los, né? Então, tá fácil, né, essa atividade aqui. E a última frase. Da necessidade de o ser humano cultivar seu alimento e criar animais para o consumo, surgiram a agricultura e a pecuária. Então, vamos ligar lá em cima, né? Olha lá que legal. Muito bem. O prof fez aqui uma manobra, né? E agora que nós já fizemos essa atividade juntos, nós vamos partir para mais um textinho. E esse textinho está localizado na página 156. E agora sim vem trazendo para nós que esses animais que desde antes eram próximos, né, aos seres humanos, eles foram domesticados e passaram a ser chamados de animais domésticos, não é mesmo? Então, como a gente já viu, né, que no princípio os homens, eles tinham esses animais próximos e com o passar do tempo eles foram domesticando esses animais e obtiveram esses animais domésticos. Então, vamos lá para a leitura da nossa apostila. A domesticação ocorre quando o ser humano adapta uma espécie ao seu convívio. Então, pega uma espécie de animal e traz para o seu convívio, para o seu habitat. No início, esse convívio aconteceu porque tanto o ser humano quanto o animal, eles tinham algum tipo de vantagem estando juntos, tá?
Esses animais, eles tinham... Qual era a vantagem que eles tinham de estar juntos com os seres humanos? Eles tinham proteção, eles tinham cuidado, eles ganhavam alimento, né? Eles ganhavam água. E o ser humano, qual que era a vantagem que o ser humano tinha? Alguns desses animais ofereciam ofereciam segurança, serviam de alimento, serviam de companhia, né? Serviam até de objeto de ferramenta mesmo de trabalho, né? Porque se a gente for olhar, tem aqueles cavalos, né, que puxavam carroça antigamente. Então, eles serviam até de meio de transporte e ferramenta de trabalho também, porque muitas das vezes eles puxavam um objeto que acabava fazendo buraquinhos na terra, né, para que esses seres humanos fossem lá e plantassem, né, a sua plantação, né? Um exemplo, lá no nosso texto agora, tá? Um exemplo foi a domesticação dos gatos. Olha lá, sabemos que os gatos, eles são parentes bem distantes lá das onças, né? Dos tigres, né? E o convívio com esses felinos trazia benefício para os seres humanos, pois os gatos, eles caçavam ratos e outros animais que poderiam causar doenças aos homens e até atacar a comida do próprio homem, tá? Por sua vez, para os gatos também havia benefício da oferta de restos de comida e proteção, tá? Então, era como se fosse uma troca de favores, né? Os gatos, no caso, eles caçavam os ratos e alguns outros animais que poderiam trazer doença para os seres humanos. E em troca, né, desse serviço que os gatos ofereciam, os seres humanos, eles ofereciam os restos de comida que ele tinha em casa, né? Tipo, sobrava ali, dava pro gatinho ali. Então, foi criando esse elo, né, entre os gatos, os felinos e os seres humanos. Agora, vamos aqui um pouquinho no nosso glossário. Vamos compreender o que significa felino. Felino significa grande família de mamíferos carnívoros. São exemplos o leão, o guepardo e o gato. Então, o leão também ele é chamado de felino, tá? E eles possuem garras longas e afiadas. Têm ótima audição, olha só, eles escutam muito bem e sentem muito bem o cheiro também. E enxergam muito bem também, principalmente à noite. Olha só, a visão deles é noturna, tá? E aqui no nosso Para Saber Mais, tá? Ele vem trazendo a respeito do melhor amigo do homem. Quem que é o melhor amigo do homem na nossa linguagem? São os cães, né? São os doguinhos, né? E aqui nós temos a fotografia de um lobo cinzento. É um dos primeiros lobos que surgiram juntamente com os seres humanos na época da pré-história, tá? Então, há mais de 30 mil anos, lá na Europa, os homens e as mulheres do passado,